E aí, jovem brasileiro do Brasil, vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast mais intercultural de todas as redes. Eu sou o Andrei e eu estou falando diretamente de Berlim. Se você não nos conhece, eu vou te explicar aqui rapidinho. A gente tem esse espaço para falar, em especial, sobre outras culturas e a vida no exterior, sempre tendo o Brasil como eixo principal de nossas conversas. E eu estou sempre muito bem acompanhado por uma galera de altíssimo nível, sem exceção. A gente aprende muito e recebe informações interessantíssimas, sempre oferecendo uma perspectiva de quem conhece muito bem sobre o assunto. E o papo rola com aquela vibe marota que só a gente sabe fazer. Eu já te convido a seguir todos os protocolos que você já conhece. No caso aqui são os protocolos de apoio ao canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like camarada, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é essencial para ajudar o nosso trabalho. E apresente o canal também para um amiguinho, para ajudar a gente a crescer um pouquinho mais rápido. Quebra essa para nós lá. Depois desse nosso papo aqui, eu te convido a ver esse vídeo curtinho que está aqui no card, se você quiser. Lá eu explico os prêmios que vão rolar sempre que a gente alcançar as metas de inscritos. Você pode inclusive ajustar na velocidade 1.5. Você vai conseguir assistir o vídeo de maneira mais rápida e vai entender integralmente. Pode confiar. Se você nos encontrou por alguma plataforma de áudio, saiba que todos os nossos episódios também estão disponíveis para você. Aproveita e se inscreva lá também para nos ajudar. Estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e alguns outros tocadores de podcast. Se você gosta de um tocador específico, mas não encontrou a gente lá, avisa a gente, eu vou dar um jeito de subir lá para você. Agora vamos lá, senhoras e senhores, hoje voltamos à Irlanda, como a gente gosta desse país, não é? E contamos com a presença da Michelle Peixoto, que tem experiências muito interessantes para nos contar. Agora aproveita que você precisa pendurar aquelas fotos novas na parede, prepara seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Michelle, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de te dar as boas-vindas, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite para participar do projeto e te pedir uma coisinha. Para quem ainda não te conhece, conta aí um pouquinho para a galera quem é você no rolê. Olá, Andrei, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Meu nome é Michelle Peixoto. Eu tenho 32 anos, eu sou de São Paulo e moro na Irlanda vai fazer 8 anos, agora em junho. Eu inicialmente vim com as minhas amigas, era assim, minha amiga chegou para mim e falou assim, Michelle, a gente está indo fazer um intercâmbio para a Irlanda, vamos? Eu falei, vamos, onde é que eu assino? E daí eu vim com a minha amiga Aline, minha amiga Camila, a intenção era só ficar um ano aqui. E na época, quando eu cheguei na Irlanda, na época era assim, você ficava 6 meses trabalhando, 6 meses estudando e 6 meses trabalhando. E daí eu completei os 6 meses estudando, depois eu fui trabalhar como au pair, e nessa de trabalhar como au pair, eu fui para o interior da Irlanda. Do meu lado, assim, ao redor só tinha vaca. E eu cuidava de 5 crianças. E quantas vacas? Olha, tinha muitas vacas, assim. Então, mas você não cuidava das vacas, né? Não. Você só cuidava dos bezerrinhos mesmo. Uhum. Só das crianças mesmo. Eu não sei como eu consegui isso, mas foram 5 crianças. Mas, assim, a família era incrível, incrível mesmo. E porque eu fiquei afastada, né, de todo mundo, eu ia para Dublin de vez em quando, consegui juntar um dinheiro para renovar o meu visto aqui na Irlanda, que na época podiam ficar até 3 anos, né? Agora eu acho que são só 2. Daí nessa renovação eu voltei para Dublin, continuei trabalhando, na época o trabalho que tinha mais fácil ali de conseguir era de cleaner, e eu comecei a limpar a casa das pessoas. Tinha um aplicativo na época que você poderia se cadastrar, daí toda vez que alguém precisasse, você ia e confirmava a sua presença e tal. Daí depois de um tempo eu comecei a trabalhar como cleaner de novo também, mas à noite, numa empresa de limpeza, e no dia que eu fui assinar o contrato com essa mulher, eu tive um pressentimento, falei assim, eu acho que eu vou trabalhar com essa mulher um dia. E tinha uma mesa lá, uma mesa de trabalho, que geralmente, né, quando tem alguém trabalhando, tem um monte de papel, né, tem umas coisas espalhadas, e eu perguntei para ela, alguém trabalha aqui contigo, né? Ela falou assim, a Tereza trabalhava aqui, mas ela saiu em fevereiro, e isso era abril. E eu falei assim, Tereza é o nome da minha avó. E daí eu falei assim, olha, eu vou chegar em casa e vou adicionar essa mulher no LinkedIn. Se ela me aceitar,
deve ser porque ela é um pouquinho antenada nessa coisa de tecnologia, né, e tal. E daí, fui para casa, ela me aceitou no LinkedIn e eu mandei e-mail para ela. Falei, olha, você me conheceu como cleaner, né, como limpeza, né, mulher ajudante de limpeza e tal, mas eu trabalhei como marketing no Brasil, sei tirar cópia, sei organizar documentos e tal, né, e queria saber se tem alguma vaga no escritório. E daí ela falou assim, pode vir aqui uma vez por semana. E eu comecei a ir uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes. E daí acabei ficando 4 anos na empresa. A empresa cresceu bastante enquanto eu estava lá. Obviamente, né, por causa do Covid, né, teve que dar uma diminuída, mas no meio da pandemia eu resolvi trocar de emprego e comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, que era algo que eu queria muito há muito tempo. E comecei a atuar mais fortemente na área que é a minha, de marketing, né? Eu fiz publicidade e propaganda, acabei estudando um pouco de professional marketing aqui na Irlanda mesmo, e assim minha vida foi indo. Uhum. Foi indo. E você trabalhou hoje com marketing digital, né? Isso, trabalho hoje com marketing digital, né? Numa empresa de tecnologia que vende softwares para o mundo inteiro. Ah, legal. E agora me fala uma coisa, por que a Irlanda é um lugar legal de morar? Assim, na tua opinião, claro, né? Você não precisa nem falar de uma maneira geral o que todo mundo acha. Você pode dar a sua opinião mesmo do seu coraçãozinho. Por que você diria que a Irlanda é um lugar gostoso, um lugar legal, um lugar que vale a pena? Eu acho que, para intercambista, eu acho que a primeira coisa que é legal na Irlanda é porque você pode trabalhar e estudar, o que não é possível em muitos países, né? Como Canadá, Austrália, né? Londres, por exemplo, você não pode trabalhar, né? Dependendo. Então, é um ponto a mais, porque você, querendo ou não, precisa trabalhar para se sustentar aqui. E é perto de outros países da Europa, né? Então, você pode viajar também, tem acesso a muitos países aqui para fazer mochilão, ou até mesmo para conhecer outros países. E tem né, o inglês, né? Que a maioria das pessoas vem realmente para estudar inglês. E além de ser um país muito parecido com o Brasil no sentido das pessoas, né? Eu morei no interior, então eu sei que muitas pessoas no interior são mais... elas recepcionam a gente muito bem, assim, né? São muito legais. Eu lembro que quando eu morava no interior, eu trabalhava todos os dias, até sábado de manhã com a família, mas todo domingo eu ainda ia com eles para a igreja. Ah, legal. E todo mundo se conhecia, sabe? Obviamente, uma família de 5 pessoas, né? Você não tem como passar despercebido, mas todo mundo se conhece, assim, né? Então, eu acho que esse calor, assim, humano, assim, é muito bacana dos irlandeses. Então você faria esse paralelo entre você morar numa cidade grande no Brasil, uma cidade do interior do Brasil, com Dublin e essa cidade onde você morava, em termos de receptividade, até de curiosidade, né, das pessoas com forasteiros, né? Eu acho que tem muito disso também. Eu acho que as pessoas aqui são muito receptivas, assim, quando você chega em um lugar diferente, assim. Quando eu morava no interior, eu quase não saía, né? Porque onde a gente morava não tinha quase ninguém. Mas mesmo quando eu saía, ia no centro, né? Porque sempre tem um centrinho com a igreja, né? E as coisas assim, o mercado, tudo perto. Ninguém nunca me olhou assim diferente, né? Eu acho que isso é um dos grandes benefícios aqui na Irlanda. Você pode ser o que você quiser. Você tem essa liberdade, né? Então, também é um país atrativo por causa disso, né? Uhum. Foi o que mais te surpreendeu no país? Ou teve mais alguma coisa que te surpreendeu? Talvez você possa também fazer um paralelo entre cidade pequena e cidade grande, né? O que foi mais surpreendente para você? Eu acho que o mais surpreendente para mim foi a grandiosidade nos prédios, eu acho que na limpeza, na organização. No começo, no primeiro ano que eu tava aqui, eu acho que era mais assim, tudo era novo, tudo era muito diferente, tudo era muito grande, sabe? Os prédios antigos eram muito limpos, sabe? E daí depois, quando você realmente começa a morar e começa a vivenciar o dia a dia aqui, você consegue perceber quem tem a responsabilidade de cada coisa ali, né? Então, muita coisa que acontece aqui, ou que acontece,
sei lá, porque o governo te oferece e tudo mais, é porque o povo daqui lutou muito para isso, sabe? Por exemplo, a gente não paga água aqui, mas o governo quis dar uma intenção de que, vamos começar a cobrar água. O pessoal foi para a rua, não vamos cobrar água, sabe? O governo é responsável pela calçada aqui, então você pode ver que todas as calçadas são iguais, né, em todos os lugares. Quando a gente vai, como que é o nome daquele negócio que tem na rodovia? Pedágio, né? No Brasil você tem que pagar, tem uma pessoinha lá. Não, aqui você tem 2 tipos de pedágio. O pedágio que só pega na câmera, então depois você chega na sua casa e você tem que fazer o pagamento, então você tem a responsabilidade de fazer isso. Ou você joga joga moeda ou passa o cartão e não tem ninguém dentro da cabine, sabe? Então eu acho muito incrível da forma como eles usam tecnologia a favor deles também, mas também eles confiam muito na pessoa do outro lado, no cidadão, né? Nos mercados, você mesmo, às vezes, passa sua compra e você paga e você sai, né? Então, infelizmente, né, na nossa cultura, a gente já tem que pensar o que a outra pessoa vai fazer de errado, né? Como que a gente pode, né? A gente pensa nos jeitinhos brasileiros, né? Infelizmente. Então, eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu. A confiança que o governo ou que, né, as entidades dão nas pessoas também e a confiança que as pessoas têm no governo também quando precisam dele. Eu já tive essa conversa eu não vou me lembrar, porque eu já conversei com bastante gente aqui, a questão da confiança, porque eu acho, aí a opinião, você não precisa concordar comigo, né, as pessoas talvez que escutem ou que vejam a gente aqui, elas podem discordar disso. A questão da confiança, eu acho incrível também, porque por que eu comecei a discutir o lance da confiança? Porque aqui, eu acho que na Irlanda também tem algo parecido, você não precisa de uma catraca para você entrar no metrô, né? Você entra na estação do metrô, se você quiser você sobe no metrô, se você quiser você anda de graça por sua conta e risco, porque eventualmente pode haver um controle e a multa não é barata, né? Exatamente. Mas o fato é que essa confiança parte da administração pública. Por que eu, como cidadão, tenho que confiar numa administração pública, num governo, sendo que ele mesmo não confia em mim, ele faz tudo o que ele pode para me controlar ou para controlar o meu acesso a determinados serviços, determinadas coisas. E eu também, aí eu vou mais adiante ainda. Qual é o problema de um sujeito? Qual que é o problema de um sujeito, eventualmente, andar de graça num transporte público? Pode ser que naquele dia ele tenha esquecido, pode ser que naquele dia esteja sem grana, pode ser que naquele dia ele esteja, sei lá, indo para uma entrevista de emprego. Eu não vejo problema. Esses caras já ganham dinheiro suficiente para manter a operação deles. Exatamente. Eu duvido que essas multas que eles cobram, que são altas, eu confesso que são altas, são 10, 20 vezes o valor do ticket em si, vão fazer alguma diferença no orçamento final deles, até porque eles não têm tanta gente controlando esses bilhetes, pelo que eu posso observar. Eu, por ser mais escurinho também, eu sempre sou controlado, o pessoal vê, estrangeiro, né? Estrangeiro, então vamos controlar esse sujeito aí, né? Mas mal sabem eles que eu nunca fui pego andando gratuitamente. De transporte público. Mas o que eu tô falando, assim, é uma coisa que vem deles. Eles confiam em mim. Então, vai ficar, assim, nas minhas costas de falar assim, olha, eu não quero pisar na bola, né? Eu não quero, sei lá, eventualmente, posso esquecer e tal. Enfim, eu sou, nesse aspecto, eu acho que esses caras já ganham dinheiro suficiente, eu acho que devia liberar o transporte mesmo, pra todo mundo. E eu acho que tudo depende da intenção também, né? Tem gente que já vai na má intenção de fazer algo errado. Mas tem gente que, é como você disse, poxa, eu esqueci minha carteira hoje, ou eu preciso chegar no emprego, no meu trabalho e tal. E aqui também a gente tem o Luas, né, que você passa o cartão lá, vou chamar de bilhete único, mas é o Lip Card. Você passa e daí tem sim um controlador que pode vir a te pedir o recibo, né? A comprovação de que você passou ou não, né? Que você não ludibriou, né? Que você foi honesto no seu... Que você foi honesto, no seu transporte. E me responde uma coisa, o que foi mais desafiador para você
no seu processo de adaptação lá quando você chegou na Irlanda? Ai, eu sempre tive vontade de fazer isso. Ai, boa pergunta. Ótimo. Não, eu acho que o mais desafiador no início mesmo foi a língua, porque eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum, assim, eu falava the books on the table, isso porque eu fiz inglês, né, desde a minha quinta série ali, digamos, né, mas era aquele inglês de escola, então eu nunca aprendi realmente inglês, e eu acho que, obrigada professora, mas eu acho que faltou um incentivo ali, sabe? Antes a gente era ensinado, ou a gente era forçado a aprender inglês porque a gente tinha que aprender inglês porque a gente tinha que conseguir um emprego ou porque a gente tinha que ser bilíngue, né? Eu acho que o que eu ganhei mais quando eu comecei a entender, a entender e a falar mais inglês foi ver a minha mente abrindo para inúmeras possibilidades, poder me comunicar. É como se você fosse um bebê e não conseguisse falar, assim, sabe? Você tem acesso à informação, acesso a livros, acesso a pessoas. Hoje eu consigo ouvir a Michelle Obama falando e eu sei o que ela está falando, sabe? E não é só a Michelle Obama falando, mas o que ela está passando. E eu acho que o brasileiro, infelizmente, tem esse limite do Brasil, esse limite geográfico porque ele se limita muito na linguagem, né? A quantidade de livros que eu pude ter acesso por causa do inglês são inúmeras, e o que eu aprendi era o que eu gostaria que muitos brasileiros aprendessem também. E além de começar a interpretar, por exemplo, aqui na Irlanda, tem coisas que são básicas, né? Ter acesso à casa, acesso à água. Uma mulher que teve tem filhos e o marido separou dela. O governo dá uma casa, o governo, né, ajuda. Isso são coisas básicas para o ser humano, né, conseguir se colocar de pé. No Brasil, isso é para privilegiados, né? Você não tem isso. Então, tem muita coisa aqui no Brasil, a gente acha que é só para gente nível muito, muito alto, sendo que aqui no país de primeiro mundo é básico, é o mínimo que você pode ter, né? Que vem do governo ou que vem de organizações e tudo mais. Então, acho que o mais desafiador foi aprender o inglês, mas foi também o mais gratificante também, porque me abriu muitas portas. Não, mas isso é a sensação de você estar se inserindo, ela é indescritível. Exatamente. E eu acho que isso vem muito por meio do domínio do idioma, né? Exatamente, que você acaba se permitindo mais, inclusive. Exatamente. Uma vez eu fui para Portugal e eu conheci uma canadense que falava francês e inglês. A gente estava em Portugal, mas a gente falava em inglês. E eu aprendi muito sobre a vida dela, aprendi muito sobre por que ela veio. Imagina, se eu não soubesse do inglês, mesmo estando em Portugal, eu não saberia de nada da vida dela, não saberia das histórias dela, né? A Ana, inclusive, que me recomendou aqui, ela uma vez... Ela foi a intermediária desse encontro. Papo. Ela me contou uma vez, inclusive, que por causa do inglês ela teve... eu não sei se ela morou com pessoas, mas ela teve acesso a bisnetos de pessoas que estavam naquela situação da Alemanha, né? Então, imagina só o quanto que você pode ter de informação ali, raiz, né? De pessoas que estavam bem próximas a situações extremas no mundo. Então, eu acho que o inglês foi sensacional. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você contou um pouquinho já anteriormente na sua apresentação sobre os irlandeses em si. Você contou um pouco que eles são pessoas muito receptivas de maneira geral, e também os irlandeses não conheci muitos na minha vida, infelizmente, mas são todas pessoas muito cordiais, eu diria. São pessoas muito educadas e pessoas muito, muito legais de se conversar. Qual é a relação do povo local com o estrangeiro, de modo geral? E aí eu agrego uma segunda pergunta, que é: o fato de você ser brasileira, de algum modo, influencia também no modo deles te enxergarem como uma pessoa na sociedade, uma estrangeira na sociedade irlandesa?
Então, eu vou te falar que, na minha opinião, baseado na minha experiência, existem dois tipos de irlandeses, né? Da mesma forma que tem vários tipos de brasileiros. É, tem o pessoal que é realmente receptivo, que conversa com você, que tá curioso em saber, nossa, de onde que você veio? Nossa, o Brasil, já imagina o sol, sabe? Já imagina, assim, o clima, né? Porque aqui o clima é bem Não é o forte, nublado, né? Não é o não forte é do o forte país. da gente. Aham. Tá chovendo sempre. Então, existe essa pessoa que está interessada em conversar com você e tudo mais, mas também existe outros, outros irlandeses, né? Principalmente em Dublin, porque em Dublin tem muitos irlandeses que, por exemplo, às vezes até dependem até demais do governo, então eles são específicos, assim. Então, eu já ouvi falar, né, de alguns irlandeses que mexem com alguns brasileiros, né? Na minha época, quando eu morava em Dublin, o máximo que eles faziam era tacar ovo nas pessoas. E, infelizmente, isso acontecia bastante, né? Mas era assim, era a gente estar no nosso lugar, a gente não mexia com eles, eles não mexiam com a gente, né? Hoje em dia, você tem que ficar esperto, né? Uhum. Digamos. Mas é muito mais tranquilo, assim, quando eu vou para Dublin, eu sou menina de interior agora, mas eu sempre fico, assim, olhando e tudo mais, mas, assim, é, quando eu vou para São Paulo, eu tenho muito mais medo de andar na rua do que quando eu tô aqui. Aqui eu posso andar com celular, porque... Desculpa. Aqui eu posso andar com celular, porque as outras pessoas têm possibilidade de comprar esse celular também, né? Então eu não tenho esse medo, assim, né? Mas às vezes, o que eu acho, com a minha experiência, é de que quando eu sinto medo, eu atraio mais medo, assim. Eu tô dizendo na pessoa que eu tô com medo dela, né? Então eu tento não julgar muitas pessoas antes, né? Então eu tento meio que estar no ambiente e se a pessoa não tiver, né, muito, como eu posso dizer? Se a pessoa não tiver, se a pessoa tiver desconfortável comigo, daí ela terá que se retirar, Claro. porque eu vou estar em lugares, né? Eu acho que esse assunto é um pouco polêmico, porque uma vez eu fui num museu que tem aqui perto de casa e eu era a única pessoa negra lá. E eu achei aquilo, metade eu achei o máximo e metade eu pensei, tá, cadê o pessoal? Cadê a galera? Sabe assim? E daí uma pessoa veio discutir comigo e falou assim: mas aí é fácil ser a única negra, quero ver aqui no Brasil, né? E daí a gente começou essa troca, né, de conversar, mas por que que só tinha eu de negra ali? Era porque realmente é uma porcentagem menor ou as pessoas não estão interessadas, né? Eu sempre tive a mentalidade de não colocar limites aonde eu vou. Eu já fui para a Lituânia, eu era a única negra no aeroporto inteiro. As pessoas olhavam para mim, olhavam, mas eu vou abrir as portas. Eu vou aonde me chamarem, eu vou estar aqui com você, vou, sei lá, eu tento não me limitar antes que as pessoas me limitem, entendeu? Então essa é a minha mentalidade de vida, talvez eu aprenda a ser um pouco diferente, talvez seja o que vai me levar para frente, mas dessa forma que eu gosto de levar a vida, assim, não me Uhum. limitando, primeiro. Uhum. E se impor também de uma maneira Educada, saudável, educada. saudável, Uhum. exatamente, Né? Ninguém precisa, assim, confrontar esse É, tipo de posicionamento seu, e você também não precisa confrontar, impor para ninguém, a não é, ser que venham para cima de você. Aí você vai exatamente. se defender, você se Ai, impõe, não é? exatamente, Ah, exatamente. eu tento fazer isso também. Uhum. Porque eu acho que assim, a nossa história já foi muito marcada com pessoas nesse nível aqui, esmagando a gente, né? Eles roubaram o nosso país praticamente, né? E infelizmente a gente não sabe da real história, né? Eu fui descobrir realmente a história do Brasil aqui na Irlanda, Uhum. porque eu vi de uma outra perspectiva e eu vi o quanto isso impactou na minha vida e eu não tinha Uhum. percebido. Fui vivendo a vida normal e é muito que as pessoas fazem ainda no Brasil. E eu acho o seu projeto incrível, porque há muito tempo atrás,
quando a gente vê alguém que ia para fora do país, ia para Miami, ia para Paris, e nossa, era rico, né? É o tio rico, a tia rica. Mas hoje, com as redes sociais, a gente consegue compartilhar qual é a real realidade da gente. E daí as pessoas estão falando assim, não, peraí, não é tudo isso, né? O câmbio ajuda muito, né? Mas a gente ainda trabalha, a gente ainda tem que correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Então, é bem isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. O pessoal também às vezes fala de que se ganha bem aqui na Europa, não se ganha mal, mas o custo de vida também, né? Vamos considerar, né? O custo de vida é alto. A única vantagem que eu tenho aqui é de quando eu mando dinheiro para minha família lá, eles recebem um pouquinho mais, às vezes, quando o câmbio tá mais favorável e tal, mas é a única vantagem, porque aqui, cara, eu que limpo o banheiro, eu que lavo a minha roupa, lavo minha louça, eu que limpo minhas coisas aqui. Então, quer dizer, tem também o ônus do negócio, né? Não é só... Beleza, estamos aqui num lugar seguro, mais seguro, né, do que São Paulo, mas também tem um precinho que não é barato, né, para viver aqui. Eu acho que é algo que a gente às vezes não coloca no valor monetário ali, mas a qualidade de vida que a gente tem aqui é excelente. Eu posso sair aqui na minha rua, eu tô vendo os pássaros cantando, tem grama para todo canto, tem parques para onde eu possa ir. Então, isso conta muito. E eu adoraria ver um Brasil dessa forma também, né? E agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você que já tem uma experiência bem extensa com irlandeses, talvez você possa me responder isso. Na sua opinião, o que você acha que os irlandeses têm mais orgulho? Né? Eu sei que tem uma história muito rica, o país, eles têm uma história muito peculiar. Tem alguma coisa que eles consideram que é a maior contribuição deles para a humanidade, assim, o que eles acham, assim, do que eles têm mais, não sei, que eles se ufanam de alguma maneira, tal, não sei nem se tem isso, se existe alguma coisa que a gente possa classificar dessa maneira. Olha, o que eu acho interessante é que, sim, eles têm muito orgulho da história deles, principalmente da independência deles do Reino Unido, né? Isso eles contam e batem no peito, né, dessa história toda. Eles têm muito orgulho da fome que eles tiveram em um certo período do tempo, que eles só tinham batata para comer e tudo mais. Então, tem orgulho disso também. Assim, hoje, né, obviamente, tem orgulho disso. Mas eu acho que esse orgulho está em todo lugar. Por exemplo, quando você vai no mercado, aqui tem vários mercados, né? Lidl, Tesco e tudo mais. E daí, quando você compra um produto, tá escrito assim, com orgulho da Irlanda, tipo, feito na Irlanda, alguma coisa assim, sabe? Orgulhosamente feito na Irlanda. Ah, que legal, cara. E eu acho isso muito incrível. Talvez seja um detalhezinho, mas você vê isso em todos os lugares. Tudo que é produzido aqui, eles estampam bem grandão. Produzido na Irlanda. Carne veio da Irlanda. Eu não sei quanta coisa vem daqui, mas eles colocam isso. Eu não sei se foi o governo que pediu, não sei se é uma jogada de marketing, mas eu acho que isso prende muito na cabeça das pessoas e fazem elas terem orgulho do que elas estão comendo, de onde elas estão indo e tudo mais. Você vê muitas cores da Irlanda, bandeira da Irlanda em todos os lugares, assim, no centro, né, na O'Connell Street tem todas as bandeiras da Irlanda, ou quando eles estão lutando por alguma causa, eles colocam a bandeira lá também. Então, eu acho que eles vão jogando esses pequenos, assim, orgulhos da Irlanda para as pessoas, né, tanto para pessoas que moram aqui quanto para os irlandeses, e eu acho isso muito bacana. Então... Não, é legal essa coisa que você está contando da coisa da independência, né? De que eles são muito orgulhosos disso. Quer dizer, o maior orgulho deles é uma treta. Eu fiquei fã deles agora. Não, mas é legal, porque eles também marcam um posicionamento importante aí, né? Porque eles foram independentes, exato, né? Não, esse país é o meu. Uma tensãozinha e tal, então é Existe importante você colocar ali, né? Exatamente. E agora, antes de eu avançar para umas outras perguntas, essas duas perguntas que eu vou fazer agora, que elas são mais importantes para mim, naquela pesquisa que eu estava comentando com você em off, né, que são as que, para mim, são as mais relevantes dentro de todos os dados que a gente conversa, que eu gostaria que você me respondesse a primeira
pergunta que é talvez muito abstrata, mas talvez na tua cabeça seja muito claro isso. Ok. Numa escala de 100%, quantos por cento você acha que a tua motivação de sair do país e morar na Irlanda, ela foi pessoal e quanto ela foi profissional? Eu não sei se você vai conseguir, assim, traçar talvez uma linha, sei lá, 50% foi por opção pessoal, 50% foi profissional, porque às vezes essa linha também se mescla um pouquinho, né, e tá meio nebuloso, existe uma parte ali que não tá muito clara, mas você teria condição de, pelo menos, estimar mais ou menos? Eu acho que sim, porque eu vim para a Irlanda em 2014. Em 2013, eu tive a oportunidade de sair do Brasil pela segunda vez, né? Porque eu acho que em 2010 eu vim para a Europa, porque minhas tias moram na Suíça e França. Que Então, chique, que chique. eu vim pela primeira vez, então, uau, né? Foi uau. E daí, em 2013, eu fui para o Chile a trabalho pela primeira vez. E foi uma experiência incrível, porque eu conheci, na época eu trabalhava com um centro de treinamento da Microsoft, e daí ia ter uma conferência no Chile, e uma das mulheres lá, que eu acho incrível, ela falava inglês, português e espanhol, às vezes numa mesma frase. Uhum. E eu falei assim, uau, que legal isso, né? Eu quero poder um dia poder falar uma língua, depois mudar para outra e tal. E daí depois eu conversando com ela, né, ela já conhecia um pouco do meu trabalho, sou muito conhecida por ser muito criativa e tal, e daí ela falou assim, Michele, você faz um trabalho excelente, você só precisa do inglês. Uhum. E daí ela plantou uma sementinha na minha cabeça. Daí eu já estava na empresa há 4 anos já, não tinha mais para onde crescer naquela empresa, foi quando minhas amigas me chamaram. E minhas amigas estavam vindo, então eu acho que foi 60%, 60, 60% pessoal, porque eu queria ter essa experiência, mas na hora que eu tomei a decisão, não foi muito pelo profissional, porque eu achava que eu ia vir aqui fazer um intercâmbio, aprender inglês, voltar para o Brasil e continuar trabalhando, né? É engraçado, todo mundo, cara, muita gente pensa isso aí, porque eu também, sabe, então, quando eu resolvi sair, desculpe te interromper, mas já Imagina. interrompendo, assim, a Alemanha, eu acabei vindo para a Alemanha por motivos pessoais, mas a minha intenção era sair do Brasil, juntar, fazer uma experiência, voltar e quebrar tudo lá. Nunca mais quis voltar. Ai, eu tenho muita vontade de voltar pro Brasil. Ah, para. Pode ser. Eu sei. Eu não sei de onde que vem isso, Aham. mas das últimas vezes que eu fui no Brasil, eu vi que a gente parou muito no tempo. E me incomoda, assim, sabe? Eu sou muito feliz aqui. Alcancei muitas coisas aqui, mas eu tenho aquele sentimento de um dia poder dar de volta pro meu país, assim, sabe? Eu queria muito que minha família tivesse a mesma experiência, que os filhos da minha irmã, do meu irmão, sabe? Eu queria que o brasileiro pudesse ter um pouquinho disso, sabe? Porque Uhum. você sente mais leve, sabe? Não ter que se preocupar com tanta coisa, tipo, nada a ver, sabe? Acho que a Uhum. vida é uma só e a gente se prende em tantas besteiras às vezes, né? Então, enfim, a gente se perdeu na pergunta. Não, mas eu vou aproveitar para te fazer uma segunda pergunta, porque vai mais ou menos na direção do que você Uhum, está falando, eu acho. Eu acho que uhum. elas estão muito conectadas. Na sua opinião, brasileiros que moram no exterior têm condição de colaborar para que o Brasil se desenvolva mais como nação? E se a gente tem essa possibilidade, o que poderíamos fazer para que isso se concretizasse, né? Se você quiser, eu te dou algumas pistas. Algumas pessoas foram para o lado mais financeiro, mando dinheiro para minha família, ou mando para alguma instituição de caridade, ou para algum hospital. Outras pessoas foram mais para o lado prático do negócio, do tipo, eu crio conteúdo para que as pessoas possam ter acesso a mais informações, como eu vivo aqui, né? Porque talvez uma decisão social, assim, pensando, social e política no Brasil pode, depois deles virem deles verem como eu vivo aqui, que possa melhorar lá, ou sei lá, culturalmente falando mesmo. Outras pessoas foram para um negócio que eu tô chamando de
diplomacia informal, mas o termo não está bem definido ainda. Eu acho que seria mais uma promoção do país mesmo, uma promoção informal, que pessoas que se preocupam com a forma como eles representam o Brasil fora, né? Que, assim, eu tenho um compromisso de demonstrar que eu me comporto bem, que não são todos os brasileiros, que tem uma fama, às vezes, estranha, né? Que a gente mesmo já falou do jeitinho brasileiro aqui hoje. Então, quer dizer, são várias... Eu já tive, assim, uma gama de respostas muito diferentes, né? E talvez seja alguma das pistas para te ajudar a seguir uma direção ou a me dar uma nova direção aqui também. Uau! Eu acho que a gente precisa de muita coisa, mas essa conversa que a gente está tendo aqui já pode ser de grande valia para muitos brasileiros, porque, como eu disse no começo, antes a gente achava que as pessoas que saíam do país, elas iam para Miami, elas iam para os Estados Unidos, iam para a Europa e ficavam ricas, né? Quando eu vim para a Irlanda, a primeira coisa que alguns sobrinhos me perguntaram é: o iPhone é mais barato aí? Então, às vezes, o interesse do brasileiro é de saber dos materiais, das coisas que você pode comprar, né? O que você pode trazer para mim? E quando a gente começa a criar conteúdo da realidade, de como é aqui, de como que, às vezes, até o governo funciona aqui, como que o governo dá, o que não dá, né? Eu acho que informação é o que os brasileiros precisam. E eu acho que o que aconteceu comigo, né? Eu entrei no grupo Mulheres do Brasil, eu entrei no grupo de Super Self, e daí a gente vai se conectando com outras pessoas, vai entendendo como que funciona nos outros países também. Eu acho que o brasileiro precisa dessa tradução de o que está acontecendo do lado de fora para, né, o que pode acontecer no Brasil também. No nível pessoal, obviamente, você se dando bem aqui na Europa, né, ganhando seu dinheirinho e tudo mais, você consegue ajudar a sua família. Muita gente ainda esquece da família, mas aqui você, às vezes, tem mais condições de ajudar a sua família estando aqui do que se você voltar para o Brasil hoje em dia, né? Então, a questão financeira pode ser disso, mas eu acho que o mais importante é realmente reeducar o brasileiro a se educar, né? Porque, infelizmente, a gente tem essa fama, né, do jeitinho brasileiro, de corrupção, de vou alugar essa casa aqui, vou alugar para uma outra pessoa mais caro ainda, sabe? Então, a gente precisa quebrar isso. Então, quando as pessoas estão trazendo mais para a consciência do que elas estão fazendo aqui, ou do que eu posso, né, dar de volta para o meu país, se ela começar com ela mesma, quebrando esse jeitinho brasileiro, já é um grande avanço. Porque até quando você volta para o Brasil, que seja para viagem e tudo mais, você já se comporta diferente, né? Você já... né? Calma aí, não é assim. E você vê muita coisa errada. Muita coisa errada, né? Então, eu acho que compartilhando como que a gente vive aqui e se comportando de uma melhor forma, eu acho que é o início, assim, de tudo mais. E a gente sendo, né, falando aqui no YouTube ou participando de coisas, né, da comunidade irlandesa mesmo, né, porque às vezes os brasileiros ficam muito com os brasileiros. Então, acaba que a gente não evolui muito, né? Então, minha recomendação para os brasileiros que moram nos seus determinados países é que se envolvam com a comunidade irlandesa, aprendam um pouco mais sobre como que funciona na comunidade. Por exemplo, a minha comunidade aqui, na minha rua, a gente tem um Facebook. A gente tem um Facebook que eu moro numa rua sem saída, e daí a gente coloca as atualizações ali da rua. Nesses dias eu lancei até um quiz, o que a gente pode fazer nesse verão. Então, eu, como brasileira, me infiltrando nos irlandeses. Não só se infiltrando, você está organizando as coisas. A gente se organiza aqui. Não é pouca coisa. Então, essa troca é legal, né? Porque você acaba... O que eu sinto mais falta aqui é realmente da comunidade. De saber que a Dona Maria lá do 76, né? Se ela tá bem ou se ela não tá, sabe? E eu acho que isso é o mais rico no Brasil. E eu queria que a gente não perdesse isso, né? Que a gente
realmente criasse outras comunidades fora do Brasil, mas de alguma forma mesclasse aí, né? Comunidades integradas, né? Não segregadas. Exatamente. Uhum. Não, isso aí é muito, muito legal que você falou. É engraçado que na Alemanha, não sei, talvez na Irlanda seja muito parecido. Os latino-americanos, talvez seja também por uma questão de barreira linguística. O alemão não é um idioma fácil de falar, não é um idioma amigável de falar. Uhum. Então as pessoas, elas sentem um pouco de necessidade de realmente se juntarem entre eles, né? E é engraçado que daí o português com o espanhol, né, com o hispanohablante e o brasileiro, parece que é o mesmo idioma quando você vive na Alemanha. Eles se juntam e falam o jeito deles, o portunhol ali, que talvez se você estivesse no centro de São Paulo, um não entenderia o outro. Aqui parece que cresceram no mesmo bairro, né? Tem um negócio desse jeito aí. Eu, por sorte e por azar, sou uma pessoa que eu não me misturo, nem com brasileiro, nem com outros. Caraca, eu não sei por que eu sou assim, mano. Mas eu, assim, aqui, tá? Depois você é casada? Eu sou. Você é casada? Lituano. Pois é, eu sou casado e depois... pô, eu já tenho que aguentar um alemão aqui em casa, cara. Imagina com o resto. Não, né? Tem o povo, assim, de trabalho, assim, é que você tem que falar, sabe? Então, tem uns amigos alemães também que são gente boa, que eu conheci pela minha mulher. Mas eu mesmo, por exemplo, amigo alemão, eu acho que a maioria dos amigos que eu fiz aqui são todos também estrangeiros. Assim, a gente conversa muita gente conversa em alemão, porque a gente se conheceu no contexto da Alemanha, a gente eventualmente se conheceu num curso de alemão. Mas a gente acaba conversando alemão, mas são estrangeiros. Com alemães mesmo assim, os amigos que eu tenho alemães são por intermédio da minha digníssima, né? E são pessoas muito legais também, não tô me queixando não. Fora a minha família também, né? Os pais dela são pessoas muito doces, também gosto muito deles. Mas eu não me misturo com ninguém. E olha, eu vou contar um segredo aqui. Hora do segredo. Quando eu percebo que tem gente falando português do Brasil, olha que cuzão que eu sou. Eu meto um low profile, sabe? Eu, tipo... Assim, eu não consigo... Ó, eu só não consigo escapar quando eu tô com a minha jaqueta do Corinthians. Aí as pessoas vão conversar comigo. Mas quando eu não tô, eu fico assim. Eu fico quietinho, não falo nada, as pessoas conversando. É que brasileiro, eu percebi, eu tava num parque no domingo passado aqui, tinha um casal de brasileiros do meu lado. Era um casal e mais um rapaz junto. Aí, duas meninas passaram, as duas, assim, pelo que eu entendi, também eram brasileiras. Mas estavam de turismo, eles não, eles viviam na Alemanha, e quando um percebeu que o outro falava português, eles já se juntaram, e eu tava sentado do lado deles, de verdade, eu e minha mulher, e a gente falando alemão. Se você abrisse a boca... Eu não falei nada, cara. Não vou conversar com esse povo, sou cuzão mesmo. Não, pior que é engraçado, né, porque quando o brasileiro chega aqui pela primeira vez, eles ficam deslumbrados com tudo, e fala, e ai, do Tesco, não, vai mais barato, e compra a bolacha que eu comia quando... Quando eu tava no final do mês. Eu acho o máximo. Eu também, eu acho que às vezes tem situações que eu não falo nada, né? Porque é estranho. Mas eu acho que eu já tive nessa situação de tudo ser novo, né? De tudo ser uau. Mas é muito engraçado encontrar brasileiro na rua, porque a gente tem um jeito peculiar, assim, né? Sorriso, cara, o sorriso do brasileiro é inconfundível. Eu nunca me enganei. Assim, se não era brasileiro, era latino-americano. Até meu marido agora já sabe como é brasileiro. Não é? Eu não sei o que acontece. A gente é diferente, cara. A gente não tem a mesma cor, a gente não tem o mesmo estereótipo, a gente é não tem uma o mesmo... mistura, né? É tudo misturado. Mas a gente se reconhece. Eu ando assim, ó, aqui assim, ó. As pessoas não reconhecem. Aqui tem muito brasileiro, principalmente em Dublin. Agora em Navan, tá começando. Quantos habitantes tem em Navan? Boa pergunta. Não, é uma cidade, mas é uma cidade bem, que você falou, pequena, mas mesmo assim ela é uma capital de uma província. Então, mas não é muito grande, não. Eu posso pesquisar. Não precisa. Chega a 100 mil? Ai, deve ser mais. Deve ser mais. Tá, deve ser mais. Não é tão pequena. Carlo era bem pequenininho mesmo. Porque Cork mesmo tem um pouco mais de 100 mil. Né? Então... Cork já é grandinha. A segunda é maior aqui. Mas eu não faço ideia, nunca pesquisei. Mas eu sei que está crescendo bastante, porque eles estão construindo mais casas, né? Porque aqui
A maioria das casas são casas que o governo constrói, né? Ou que é o governo com empresas privadas, né? Então, eles estão construindo mais casas porque a gente tem uma crise aqui, né? De que não tem muitas Habitação. casas. Uhum. Eu cheguei a dividir meu primeiro flat, ou apartamento, a gente dividiu em 4 pessoas. E era menor que minha sala. Hoje que eu tô aqui na minha sala, era menor que minha sala. 4 pessoas, eram 2 beliches, uma do lado da outra. Hoje, com meu peso, eu não conseguiria passar, eu não conseguiria passar entre as beliches, né? Então, você pensa assim, uau, tudo que eu fiz, assim, é muito gratificante. Eu acho que é importante também a gente olhar para trás e falar assim, uau, eu fiz tudo isso, né? As conquistas também, né? Elas motivam também. São importantes. As conquistas, né? Uhum. Uhum, uhum. Eu vou te fazer perguntas polêmicas agora. Ai, sabia que ia ter uma parte de polêmicas. Polêmicas. Na sua opinião, Não quero ser por, sua- cancelado. por experiência pessoal, você acha que os irlandeses, eles que deveriam tomar a fama internacional dos franceses de não gostar de tomar banho, não vale ficar em cima do muro? Eu não morei com irlandês, então talvez eu não possa responder essa pergunta. Sem se Mas olha, comprometer. mas eu vou falar uma coisa. É diferente. O corpo é diferente. Eu cuidei de 5 crianças, certo? Ai, meu Deus, será que eu posso falar isso? Mas elas tomavam banho uma vez por semana. Mas era natural, elas não Muito suavam obrigado. Muito tanto. obrigado por isso. Já Mas valeu a pena a eu conversa. não sei dos pais, né? Mas assim, as crianças, não sei, o corpo deles é diferente do nosso. Eu acho que o nosso tá acostumado a O nosso é suar. limpo, né? Essa é a diferença. Eu tomo banho todo dia, porque eu não consigo ficar, tipo, pegando. Eu não sei como que é. Olha, agora o francês, minha tia é francesa, né? Não, melhor não. Deixa quieto. Não, quando envolve parente, Michelle, Família, eu já aprendi. puta. Quando envolve parente, é melhor a gente não continuar no tema, é melhor Não, a eu gente ia só mudar. falar que ela gosta muito de perfume. Não é? Não é? Esse tia, Resolveu um problema. resolvido. Fazer uma segunda pergunta agora também, nessa linha que se você já tentou fazer aquele pub crawl com a galera Hum. no Natal, eles fazem, né? No final de ano e tal, e depois no final da noite você só conseguiu enxergar o Leprechaun porque você não enxergou nada mais. Olha, eu vou falar que eu nunca fiz pub crawl aqui na Irlanda, porém, eu fiz pub crawl em Portugal. Você tá brincando? Foi quando eu conheci a canadense lá. Uhum. E ela falou assim: vai ter um pub crawl. Tinha lá no hostel, né, que ia ter um pub crawl. Eu falei: vamos. Eu lembro que eu cheguei até o segundo bar. Até o segundo bar que você lembre ou até o segundo Que eu bar lembro. de fato? Não, de Entendi. fato, eu não sei. Sabe por quê? Porque em Portugal, o primeiro shot é do vinho do Porto, né? E o vinho Oh, do Porto delícia. é Fortinha. fortinho, né? Aham. No 19, eu acho que são segundo. 19 graus de teor alcoólico. Ai, meu Deus, é por álcool. Aham. E a minha avó não pode ouvir isso. E, e daí eu lembro que a gente foi no primeiro, e daí a gente foi no segundo. Depois eu acordei no dia seguinte. Mas você acordou em casa, né? Sem nenhum tipo de Não, ainda contratempo. bem que essa menina canadense estava comigo. Tá. Porque eu não tenho fotos, infelizmente. Uhum. Não, mas Mas foi muito engraçado. eu acho que nesse momento a gente pode acreditar que isso realmente foi uma boa notícia. Você não ter fotos dessa noite. São, você Eu pode lembro de testemunhar de flashes. você mesmo que. Mas foi muito engraçado, foi muito Uhum. divertido, muito divertido. Nossa, a gente fala inglês, português, todas as línguas. Nessa hora que o inglês bate. É a melhor coisa, é a melhor coisa. Eu também, a primeira vez que eu saí do Brasil, né, quando eu saí do Brasil para morar foi na Argentina. Mas antes de chegar na Argentina, eu passei também um tempo no Chile. Eu até ia te perguntar se você estava em Santiago, se foi para Santiago? Santiago. Santiago. Eu passei também uns meses em Santiago. Na verdade, eu visitei Santiago algumas vezes quando eu morava em Buenos Aires. Inclusive, eu já falei aqui outras vezes também, mas você, ouvinte, ou ouvinta, ou internauta, eu não sei como fala o masculino, eu conheci a minha mulher em Santiago do Chile.
Eu acho que é a terceira, quarta, quinta ou 12ª vez que eu tô falando isso aqui. Então, eu conheci, nós nos conhecemos em Santiago, então Santiago sempre tem um lugarzinho especial no na minha vida, no coração. meu coração. Que Exatamente. Não, eu legal. adoro aquela cidade. Não, foi incrível minha viagem lá também. Foi maravilhoso. E, então, agora uma outra pergunta. Você, depois que você que você passou a morar aí na Irlanda, você começou a achar que a feijoada brasileira é muito fraquinha, muito levinha, muito sossegada? Falta uma pimenta, né? Falta substância até na... Falta sustância, farinha. Aqui, a gente tem o mercado brasileiro, né? Que é onde a gente encontra essas... Eu ia falar especiarias. Mas a gente encontra, às vezes, algumas coisas que a gente tem muita vontade de comer. A gente não acha tudo que tem numa feijoada, porque eu gosto de uma feijoada completa. Mas eu acho que falta uma pimentinha aí. Mas tem os mercadinhos, assim, que tem, assim, uma pimenta mais forte. Então, acho que não tem muito problema com feijoada. Eu sinto falta de doces, tipo traquinas, sabe? Eu sinto falta... Não ri, não! Farinha, quiabo, vatapá, sabe? Nossa, o vatapá da minha avó é incrível. Ela congela pra mim. Porque não é sempre que eu vou na Páscoa, claro. né? Uhum. Feijoada a gente até consegue fazer, mas vatapá eu nunca vi aqui. Quiabo. E você come a comida deles também aí local, o café irlandês, que me parece que é bem tranquilinho também. Você come aquilo num dia, você pode passar o final de semana inteiro sem comer nada mais. O Irish Breakfast. Eu comi uma vez para falar que eu nunca comi, porque, né, faz parte do turismo irlandês. Mas tem feijão, e o feijão é no molho de tomate. Daí tem mushroom, né? Tem cogumelo, tem... Não é muito agradável pro meu paladar. Mas eu acho que nós brasileiros, a gente é muito mais rico em pratos, assim, né? Porque aqui o prato deles tem que ter batata, tem o fish and chips, né? Que é o peixe com batata frita. E daí tem o ham, né? Que é aquele presuntão, assim, cortadinho. Cabbage, né? Que é repolho. Eles não têm muitas opções. Eu acho que E eles têm meio que orgulho disso, porque... Né, eles passaram por uma fome muito grande aqui em um determinado momento da história deles. Então, essa é a comida deles, assim. Eu prefiro do Brasil. E o meu marido, que é lituano, ama a comida brasileira também. Ah, que não gosta, né? E eu tenho uma amiga francesa, inclusive, ela tá também... uma das entrevistas que eu fiz pro canal com ela, e a gente conversou um pouco sobre isso, né? Que na Europa nós temos um problema aqui de variedade, né? De encontrar... Eu adorava comer, é uma das coisas que eu mais que eu mais como quando eu vou ao Brasil são as frutas brasileiras, né? Porque ali você tem uma variedade de frutas muito grande, você tem uma gama de coisas que você pode fazer com o que se oferece ali, né? Gigante, né? E aqui não. Aqui eu gosto de banana. Eu gostava de comer banana prata, é minha banana favorita. Aqui você come banana. Ou você come a banana, ou você não come a banana. Ela chama banana. Né? No Brasil, você tem a prata, você tem a ouro, você tem a nanica, você tem a da terra, você tem um monte. Então, e isso aqui é meio danado. Você dá uma desanimada. E quando eu vou pra lá, nossa, eu faço a festa. Aqui você comprar uma mãozinho formosa, custa 10 euros a peça. Nossa! E você não sabe se tá bom ainda. Nossa! E jaca? Quanto que é uma jaca aí? Nunca vi. Jackfruit? Aqui é 200 euros. Para! Nossa. 200 euros uma jaca. Na rua da minha avó tem uma árvore de jaca lá. Pois é, né? Não é? Não, realmente, a questão da variedade, eu tava falando com a minha irmã esses dias, né? Eu perguntei pra ela, porque eu amo banana frita. Banana da terra frita. Nossa, que delícia. De manhã. E daí ela falou assim, eu perguntei pra ela, dá pra fazer banana frita com outra banana? Daí ela falou assim, eu faço, né? Porque minha irmã come banana frita de qualquer banana. Daí ela falou assim, qual que é essa banana aqui que eles tinham lá? Era nanica. Daí eu falei, Daiane, aqui não tem essa de nanica da terra, aqui é banana. Exatamente. Verdade. Não, mas é exatamente. E nesse bate-papo com ela também, a gente tava falando, ela, né, como francesa, uma pessoa que tá acostumada a ter inclusive tem um paladar muito sofisticado,
Eles têm uma cozinha muito rica, né? Eles aproveitam muito as coisas que eles têm em mãos para fazer. E tanto ela quanto eu temos a impressão de que no Brasil, infelizmente, não é desse jeito. Se desperdiça muito talento, se desperdiça muito recurso com que eles... Se, assim, elucubrando aqui, se os franceses, com a criatividade que eles têm, com a culinária e tal, tivessem acesso a essa mentalidade, por exemplo, né? Se o brasileiro tivesse a mentalidade do francês para cozinhar, a gente teria uma gama de pratos ali, assim, fenomenal. Eu acho que até tem, só que não chega no pobre, né? Eu comi no espoleto quando eu cheguei, né? Mas sabe o que falta ali, eu acho, né? É essa conexão do brasileiro com a comida, da onde que vem e tudo mais. Ali em São Paulo, né? Da onde que vem a comida? Vem do cara da van. Vem do mercado, é. Vem do mercado. Na França, eu tive a oportunidade de ir para casa da minha tia e a gente foi fazer uma caminhada. Nessa caminhada, a gente entra numa fazenda, que é uma fazenda privada, porém o dono das terras, né, com o governo fizeram uma união ali, fizeram um caminho para as pessoas caminharem no verão ou no inverno, né? E nessa caminhada você passa por uma plantação de trigo, uma plantação de uva, uma plantação de maçã. As pessoas sabem que elas não podem ir lá e simplesmente, tipo, pegar toda a uva, né? Uhum. Toda a maçã. Se pegar uma ou outra, tudo bem. Não tem problema. Aquela coisinha do transporte que a gente estava falando. A educação da pessoa vem primeiro, né? Então você caminha por esse caminho e você tem uma conexão ali com o que está sendo plantado, você sabe de onde que vem, você respeita aquela comida, você sabe que quando chegar essa comida no seu prato, você precisa respeitar ela também, sabe? Eu acho que no Brasil a gente quer tudo muito rápido, não importa de onde que vem, o que for mais barato tá bom. Então a gente não tem esse respeito com a comida mesmo, né? E tudo que a gente aprendeu sobre comida é o que a gente teve na nossa casa, né? O que foi que os nossos familiares aprenderam e foram passando pra gente. Mas a gente perdeu de alguma forma essa conexão assim, né? Que nem aqui, a forma como as casas são construídas. Você tem um quintal, você precisa ter um quintal. Você, às vezes, se você quiser, você pode plantar coisa no seu quintal. Aqui eu tenho, tipo, tomatinho, pelo menos umas coisas básicas. Eu tenho menta, comprei menta para pôr no meu quintal. Mas você tem essa possibilidade de plantar, né, com algumas coisinhas, né? E no Brasil a gente, tipo, prefere, às vezes, pagar para ter, né? Dependendo Pagar o conforto. Pagar o conforto de não precisar ter o contato com o negócio. E daí talvez por isso que falta essa criatividade, essa conexão. Não, isso seguramente. É uma ótima observação. E se você fosse me recomendar 3 rolês imperdíveis para eu fazer, ou em Dublin, ou na Irlanda, quais seriam esses 3 rolês? Tá. Primeiro seria o Cliffs of Moher, que é uma visão assim muito bonita do Oceano Atlântico. Isso, é um penhasco enorme que tem do lado leste-oeste da Irlanda. Atlântico é o oeste. O Atlântico é o oeste, é um penhasco maravilhoso que tem lá, é muito incrível. Segundo, em Dublin, né? Nas lojas ali de Dublin, quem não gosta, né? Tem uma variedade de restaurantes no Temple Bar também. Temple Bar é um lugar muito famoso, né? Porque tem a questão das pints, né? Das bebidas, da Guinness. Então, não pode faltar. E um outro lugar... Galway, né? Galway também é muito bonito. Eu fui lá, acho que eu fui uma vez só. Mas, assim, muito bonito o lugar também. É mais calmo, não é que nem Dublin, agitado. Mas as casas são muito bonitas, a história é muito bonita também. E para quem gosta do Ed Sheeran, né? Galway Girl. É bem bacana. E daí tem uma lista, assim, de coisas muito legais para fazer em Dublin. O país é muito bonito, muito verde em todo lugar, tem... o transporte ainda precisa melhorar, mas as estradas são muito boas, então dá para pegar um carro e passear, ou até mesmo ir de bicicleta, fazer um passeio de bicicleta no centro de Dublin também. Tudo é muito bonito, assim, para quem vem pela primeira vez, você fica deslumbrado, assim, né? Eu falo que eu imagino que um dia, quando o Brasil chegar nesse nível,
eu imagino, tipo, a Sé limpa, arrumada, né? Da forma como devia ser, assim, a gente apreciando a beleza da história e valorizando realmente a nossa história. É isso. E a pergunta mais importante dessa entrevista: você está feliz? Eu estou muito feliz. Eu vou pro Brasil em breve. Então você está feliz duplamente, né? Porque você está morando na Irlanda, É, sua vida está legal aí e você tava- vai sair de férias. Olha que é, maravilha. é, Inveja é, de você. eu acho que uma coisa bacana que eu tenho a possibilidade hoje é poder trabalhar de casa. E isso, com uma conversa, né, com a minha empresa e tal, eu vou poder trabalhar de casa, mas no Brasil, por um tempo que eu ficar lá. Porque aqui você só pode tirar férias por 2 semanas consecutivas, né? Dependendo do emprego, mas geralmente são 2 semanas consecutivas. E daí, quando a gente vai para o Brasil, a gente quer ficar mais tempo, né? Até porque são 15, pelo menos 15 horas de viagem. Então, fiz meio que um acordo com ele que eu ficava mais tempo, mas eu trabalhava de lá. Então, muitas empresas principalmente tecnologia, mas muitas empresas estão dando essa possibilidade de trabalho híbrido ou trabalho remoto. Então, aqui a gente tem a possibilidade de, né, fazer muitas, muitas coisas. E quem sabe no Brasil, em breve. Maravilha. Michele, muito obrigado novamente Obrigada a por você ter você. aceitado o convite para conversar comigo aqui. Obrigada a você e eu espero voltar. Eu também, eu também. Espero que a gente possa ter mais outras conversas no futuro, por que Ah, não? também. Também. Muito E a- obrigada. Imagina. Agora me ajuda a dar o recado final aqui. Para o povo que eventualmente te conheceu aqui por essa entrevista e tá curioso para saber mais sobre você ou te contactar para fazer uma pergunta, onde esse povo consegue te encontrar? Eles podem me encontrar no meu Instagram, Michele Peixoto, e pode mandar mensagem por lá. E eu compartilho muitas coisas, às vezes, da Irlanda, um pouco de política, não sei se você já percebeu. Gosto muito dessa parte, questões sociais, Grupo Mulheres Brasil, entre outros grupos, Super Self. Então, podem me encontrar no meu Instagram, Michele Peixoto. Como a gente gosta de facilitar a vida do povo, a gente vai deixar o perfil dela escrito aí direitinho na descrição e não tem erro. É só você dar um copy ali, colocar um paste no seu buscador de Instagram, você vai encontrar e pode escrever por ali. Uhum. Ela me respondeu rapidinho, então se ela não te responder, é porque ela não foi com a tua cara. Mentira, tô brincando. Ela vai responder você sim. Mas pode ser que demore um pouquinho, tá? Porque ela também é uma pessoa ocupada, ela não tem obrigação de responder imediatamente. Mas assim que ela puder te responder, ela vai te responder. Eu gosto de trocar uma conversa, uma ideia, então pode mandar mensagem. Perfeito. É isso aí. Então, muito obrigado, até a próxima. Até mais. Tchau. Muito obrigado por sua audiência e por sua paciência. Lembrando que este e outros episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube quanto nas maiores plataformas de podcast. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você estiver nos escutando por alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também, dá essa moral pro tio. E já vai seguindo a gente também no Instagram, tá? Porque esse é um dos requisitos que a gente tem aqui para você poder concorrer aos prêmios que a gente vai sortear sempre que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, há outras maneiras também de apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. Nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisinha, brazucas que moram fora ou gringos que conhecem bem a cultura brasileira, que também gostam do Brasil, eu quero falar contigo aqui neste espaço, me manda uma DM pelo Instagram. Quem sabe não rola, qualquer hora, um bate-papo por aqui, não é mesmo? Então é isso aí. Muito obrigado novamente e até mais.